Amém, irmãos? Pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de João. Aleluias. Deus está neste lugar, amém? Você crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Evangelho de João, capítulo 11. Aleluias. Versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. E chegando no lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Amém, igreja? Só isso. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, e queremos continuar aqui, Deus, ouvindo a tua voz, aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor deseja operar, Pai. Senhor, que o homem, Pai, não tenha nenhuma importância neste lugar, mas que a tua vontade, a tua palavra, Senhor, prevaleça em nome de Jesus. Ministra agora os nossos corações, para que possamos sair daqui, Deus, certos, convictos, Deus, do teu querer para as nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Que assim seja, amém, e graças a Deus. No Evangelho de Mateus, amados, a partir do capítulo 5, Jesus, ele percebe que ele estava cercado por uma multidão, muitas pessoas ao redor dele. E Jesus, então, ele vai a um alto monte, e do monte ele começa a ensinar aquela multidão. Jesus começa a liberar as bem-aventuranças sobre aquelas pessoas. Jesus, ele vai falar acerca de diversos assuntos. Ele vai falar acerca do sal que nós temos que ser, da luz que nós temos que resplandecer. Jesus, ele vai falar acerca do adultério, vai falar a respeito de homicídios, vai falar a respeito de juramentos, de divórcio, de vingança. Muitos são os ensinamentos que o Senhor está passando para aquela multidão. Dentre eles, no capítulo 6, Jesus, ele vai falar a respeito de oração. E ele vai dizer da seguinte forma: vós, quando propuserem no coração buscar a face de Deus, orarem, que vocês não façam como os fariseus, que vocês não ajam como os fariseus, que se colocam em lugares públicos, levantam as suas cabeças, batem em seus próprios peitos e começam a declarar: Senhor Deus, olha aqui para a minha atitude de prostração, de adoração. Olha aqui, Senhor, como eu te busco, como eu te louvo, como eu te engrandeço, Senhor. Esse não é o modelo que vocês devem seguir. Mas quando vocês orarem, que vocês possam entrar no quarto de vocês, e logo após entrarem no quarto, que vocês fechem a porta, e ali no quarto vocês vão clamar a minha face em secreto, e o Deus que enxerga em secreto, ele vai estender a mão sobre a vida de vocês. Jesus estava falando, irmãos, que nós precisamos, como servos de Deus, ter um lugar especial, irmãos, para buscar a face dele. Não um lugar, um ambiente, não é isso. Mas nós temos que ter dentro de nós, irmãos, o entendimento que a intimidade precisa ser gerada. Nós precisamos gerar intimidade para com o Senhor. Não basta apenas virmos aqui à igreja, não basta apenas nos reunirmos aqui domingo após domingo,
Não basta apenas aqui levantarmos as nossas mãos em adoração. Não basta aqui, irmãos, participarmos da ceia. Nós precisamos criar, irmãos, em nós um lugar de intimidade para com o Senhor, onde só eu e o Senhor sabemos, irmãos, onde é esse lugar, onde só eu e Deus sabemos, irmãos, o que é dito, o que é falado, o que é rasgado diante dele. Nesse lugar, irmãos, de intimidade. É bom estarmos juntos, glória a Deus por isso. Temos que nos reunir para queimarmos juntos, aleluia. Porém, mais do que estarmos aqui juntos, reunidos, o mais importante, irmãos, é buscarmos intimidade para com Deus. E essa intimidade muitas vezes não é gerada aqui nesse ambiente. Você pode chorar, você pode rir, você pode aplaudir, você pode pular, você pode falar em línguas estranhas, glória a Deus por isso. A intimidade verdadeira, irmãos, ela é gerada só você e o Senhor dos Exércitos. E uma coisa que o Senhor fala aqui nesse texto, irmãos, que me chama muito a atenção, é justamente quando você entrar no teu quarto, quando você entrar nesse lugar de intimidade, feche a porta atrás de você. Quando você entrar nesse quarto, feche a porta onde você está. Ou seja, quando você entrar nesse ambiente de intimidade, só você e o Senhor, proteja esse lugar. Fique atento a este lugar de intimidade. Procure dar atenção a este lugar de intimidade. Guarde, proteja este lugar de intimidade. Essa semana orando, Deus trazia ao meu coração Daniel. Aquela passagem no capítulo 6, onde o rei Dário, ou Dario, como você preferir, ele baixa um decreto. E Daniel, ele era um dos governadores do rei. E o decreto era, olha, no período de 30 dias, ninguém pode se prostrar ou oferecer oração ao Deus que vocês servem. Haviam várias nacionalidades, até porque a Babilônia dominava na época. Várias pessoas de várias nacionalidades e vários deuses que eram adorados. E aí, Dario, ele decreta, olha, durante 30 dias, ninguém busca o Senhor. Ninguém clama a Deus, ninguém se prostra diante de seus deuses. E isso chega aos ouvidos de Daniel. Daniel, como um dos governadores, estava debaixo do decreto. E aí a Bíblia diz assim, que quando Daniel ele fica sabendo disso, ele vai para a sua casa e ele entra para o seu quarto, e ali no seu quarto ele se prostra diante de Deus. E mesmo com o decreto, ele clama ao Senhor dos senhores. Ele ora, ele busca, ele vai ali se derramar diante de Deus. Daniel, por ser um homem muito íntegro, ele acabava chamando a atenção de outras pessoas que queriam o seu mal. E haviam alguns homens que estavam buscando ocasião contra a vida de Daniel, para que ele pudesse ser prejudicado. E tentavam a todo custo encontrar uma falha em Daniel, encontrar um erro, um tropeço em Daniel, mas por mais que buscassem, não conseguiam encontrar. E aí a Bíblia diz assim, que quando Daniel entra nesse quarto para buscar a face do Altíssimo, as janelas do seu quarto estavam abertas, voltadas para Jerusalém. Então a porta estava trancada, mas as janelas estavam abertas. E eu sei, irmãos, que existe realmente um direcionamento profético para isso. Mas o Senhor me ministrou no seguinte entendimento. Quando nós entramos no lugar secreto para com Deus, nesse lugar de intimidade para com o Senhor, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nos rodeia. Por quê, pastor? Porque, irmãos, houve uma época onde a igreja era atacada diretamente. Houve uma época onde o inimigo se levantava, irmãos, contra a igreja. A igreja, irmãos, era o alvo principal do adversário. Só que nós estamos numa época, irmãos, de transição. Vai chegar um momento, e você vai participar disso, onde a plataforma onde nós estamos hoje, ela não terá tanta importância, irmãos. Essa plataforma onde nós estamos anunciando a palavra, ela não terá tanta importância. Por quê? Porque as pessoas vão se voltar para a mesa. As pessoas vão se voltar para as casas. Não é que vai acabar os cultos na igreja, não é isso. Mas as pessoas vão começar a entender Atos 2.
onde as pessoas se reuniam à mesa e também no templo. Vai chegar uma época, irmãos, onde terá mais importância a mesa do que a plataforma. A intimidade do que o coletivo, o individual do que o coletivo. Então Deus ministrou meu coração assim: olha, cuidado, porque nessa época, onde nós falamos tanto acerca do secreto, onde nós falamos tanto acerca ali, olha, dessa intimidade que as pessoas precisam cultivar em Deus, é justamente aí que o inimigo está tentando minar, bombardear e acabar. Porque, irmãos, se nós não tivermos intimidade com Deus, se nós não tivermos um lugar secreto com Deus, o que adianta nós estarmos aqui reunidos glorificando e exaltando o nome do Senhor? Vale mais, amados, o meu compromisso com Deus que eu tenho em casa do que o meu compromisso com Deus que eu tenho aqui na igreja. Aliás, irmãos, nós só estamos aqui em cima do altar manifestando o que nós geramos no nosso íntimo. Nós só estamos aqui em cima do altar, irmãos, exalando aquilo que nós já temos no nosso íntimo. Então, se eu não tenho nada no meu íntimo, eu também não tenho nada para apresentar. Se eu não tenho nada, se eu não desenvolvo nada no meu secreto, irmãos, eu também não tenho nada, irmãos, para compartilhar. O que flui do altar, irmãos, é apenas resultado do que nós cultivamos no nosso secreto, no nosso íntimo. E os dias hoje, irmãos, é o inimigo se levantar para tentar destruir o teu secreto, para tentar acabar, irmãos, com o teu tempo de intimidade para com Deus, com o teu tempo de comunhão para com o Senhor. Pastor, male eu venho à igreja, quanto mais ter intimidade com Deus. Pois é uma ação, irmãos, demoníaca. É um modo que o diabo tem se levantado, irmãos, para tentar destruir e acabar com a vida das pessoas nos dias de hoje. Fazer a pessoa se afastar, primeiro dessa intimidade e depois também, irmãos, do convívio com as pessoas dentro da casa de oração. Então a pessoa não tem intimidade, não tem secreto, também não tem comunhão com os irmãos, e vai para onde? Faz o quê? De que forma? De que jeito? Então, da mesma forma, irmãos, que Daniel abriu as janelas, e um dia a gente fala sobre isso, né? Nós precisamos, irmãos, fechar a porta e também fechar as janelas para proteger o nosso lugar secreto, o nosso lugar de intimidade para com o Senhor. Vamos entrar aqui no texto. É um texto que você conhece bastante, porque acho que é um dos mais pregados, né? A Bíblia fala, irmãos, de uma família, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro fica enfermo, as irmãs ficam desesperadas, mandam chamar Jesus, que estava numa cidade muito próxima. Jesus libera a palavra dizendo que não era para a morte, era para a glória de Deus. Não sai do lugar, demora ainda 4 dias, e depois de 4 dias Jesus chega. A primeira pessoa que Jesus encontra é Marta. Marta olha para Jesus, fala: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora eu sei que o Senhor, né, com os pés aqui em Betânia, alguma coisa vai acontecer. Jesus olha e fala: Marta, se você crê, se você verdadeiramente crê, ainda que o seu irmão esteja morto, ele vai ressuscitar. Eu sou a vida, e a vida vai fazer o sobrenatural acontecer aqui neste lugar. Marta não consegue entender o que Jesus estava falando, porque ela apontava, irmãos, para o amanhã, Jesus apontava para o presente. Eu vou fazer agora. Marta cria, irmãos, no futuro, cria no depois, e Jesus falando: é o agora. Jesus não sai do lugar e manda chamar a sua irmã Maria. Maria vem e fala a mesma coisa. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus começa a observar, irmãos, o choro e a dor, irmãos, de Maria e das pessoas que estavam junto com elas. E aí o texto diz assim, que Jesus, ele se moveu ali no seu coração, no seu íntimo. A Bíblia diz assim, que Jesus se agitou no seu espírito e ele se perturbou. Ele ficou irritado ali naquele momento. E aí Jesus, amados, ele faz uma pergunta: onde o colocaram? Onde vocês colocaram o corpo do meu irmão, que eu amo tanto, Lázaro? E aí a Bíblia diz, irmãos, que Maria, ela sai à frente de Jesus, conduzindo, e aponta para o lugar onde Lázaro tinha sido colocado. Era uma sepultura. E aí a Bíblia diz que quando Jesus olha para a sepultura, ele chora.
Quando ele olha para onde estava Lázaro, os olhos dele, irmãos, se enchem de água. Alguns teólogos dizem que Jesus chorou aqui, amados, porque ele sentiu ali o peso do pecado sobre o ser humano. O peso do erro lá de Gênesis. O ser humano não foi feito para perecer, não foi feito para morrer, mas por causa do pecado, infelizmente ele precisa enfrentar a morte. Outros teólogos dizem, amados, que Jesus ele chorou porque ele se compadeceu da dor de Marta, de Maria e das pessoas que ali estavam. Mas quando nós olhamos aqui, amados, para a Bíblia Sagrada, nós entendemos alguma coisa aqui diferente. Irmãos, quando você volta aí às páginas da Bíblia, no próprio capítulo 11, você volta alguns versículos, a partir do versículo 11, capítulo 11, versículo 11, Jesus ele diz assim para os discípulos, antes de chegar em Betânia. Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se Lázaro dorme, então ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus disse claramente, abertamente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha Jesus olhando para os discípulos, antes de chegar em Betânia, e falando: olha, nós precisamos agora ir lá para Betânia, porque o nosso irmão Lázaro, ele está dormindo. E aí os discípulos, bom, se ele está dormindo, problema algum. Chegando lá, o Senhor o acorde e glória a Deus, aleluias. Só que para Jesus, irmãos, era realmente sono. Para os discípulos, irmãos, não. Para Jesus, a morte é apenas um sono. Ele estala os dedos, libera a palavra e a pessoa se levanta, ressuscita, aleluias. E os discípulos não conseguiram compreender. Bom, se ele está morto, está tudo bem, Jesus, para que nós vamos lá? E aí Jesus declara assim abertamente: não, vocês não entenderam. Lázaro, ele está morto. Lázaro morreu, ele não está mais vivo. Vamos para lá. E aí então os discípulos, juntamente com Jesus, se direcionam para Betânia. Agora, antes de chegar em Betânia, Jesus tinha o entendimento que Lázaro estava morto. Antes de chegar em Betânia, Jesus tinha o conhecimento de que Lázaro estava morto, sem vida. E aí Jesus, irmãos, quando chega diante de Maria, ele olha e ele fala assim: onde vocês o colocaram? Pare e pensa comigo. Onde é que nós colocamos, irmãos, aquilo que está morto? Para onde é que nós levamos, irmãos, aquilo que morreu? Onde é, irmãos, que nós depositamos aquilo que está sem vida? Eu sei que está morto, eu tenho entendimento que está morto. E sabendo, irmãos, que está morto, eu olho para a pessoa e falo assim: onde vocês colocaram aquilo que está morto? Senhor, vem e vê. Jesus chora. Onde vocês colocaram? No sepulcro. Sabe, queridos, no meu entendimento, Jesus, ao olhar, amados, para onde Lázaro tinha sido colocado, ele fica indignado. Mas não morreu, Senhor? Morreu. E onde nós deveríamos colocar? Para uma pessoa comum, para uma pessoa normal, para uma pessoa sem um entendimento com Cristo, sem um entendimento com o Senhor, poderia ser o túmulo, o sepulcro, o jazigo. Mas para uma pessoa, irmãos, comprometida com o Senhor, o túmulo era o último lugar que deveria ter sido colocado. Jesus, ele chora, amados, não porque ele estava se compadecendo das irmãs, não porque o peso do pecado veio ali sobre a vida de Lázaro, mas Jesus, ele chora, irmãos, talvez até por uma decepção. Com quem, pastor? Com uma pessoa em especial, Maria.
A Bíblia diz em Lucas capítulo 10 que certa vez Jesus ele entrou nessa aldeia chamada Betânia junto com seus discípulos, e ele não tinha onde morar, onde habitar, onde passar a noite. Ele não tinha onde descansar. E aí a Bíblia diz que ele vai ter o primeiro encontro com essa família. A primeira vez que ele encontra Marta e Maria. E ele encontra de que forma? Marta e Maria abrindo as portas da sua casa para o receber. E ali Jesus ele vai passar a noite, juntamente com seus discípulos. E aí acontece algo bem interessante. Jesus dentro da casa de Marta e Maria. Marta, irmãos, estava atarefada, fazendo uma série de coisas. Uma série de responsabilidades. Correndo de um lado para o outro. Trabalhando. Se esforçando, enquanto Maria estava onde, irmãos? Aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquilo causa indignação ao coração de Marta, e ela vai reclamar ao Senhor Jesus: Jesus, olha, o Senhor não se incomoda? Atarefada que eu estou, trabalhando, me esforçando aqui de um lado para o outro, maluca, enquanto minha irmã está sentada aos seus pés. E aí Jesus dá uma resposta para Marta, e ela fala assim: Marta, Marta, você está atarefada com muitas coisas, preocupada, perdida em muitas coisas, ansiosa com muitas coisas. Quando na verdade, Marta, uma só coisa é necessária. Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a parte que Maria escolheu, irmãos? Estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para Lucas capítulo 10, irmãos, você precisa entender da seguinte forma: são dois níveis de relacionamento para com o Senhor. O primeiro nível, irmãos, é aquele que você abre a porta para que Jesus ele possa entrar na tua vida, para que Jesus ele possa entrar na tua história. Só que o primeiro nível, irmãos, apesar do Senhor Jesus estar na tua vida, não faz com que você mude as tuas atitudes. Não faz com que você mude, irmãos, o teu posicionamento. Você continua tarefado, você continua preocupado, você continua, irmãos, com a cabeça cheia, você continua ansioso, você continua nervoso, você continua, amados, da mesma forma que você estava antes de Jesus. Só que agora Jesus está na sua casa, Jesus está na sua vida. Jesus faz parte da sua história, Jesus faz parte da sua vida. Entreguei a minha vida para Jesus, desci as águas, vou para a igreja, ceio, tenho comunhão com os irmãos, aleluia, que bênção, glória a Deus. É o primeiro nível, irmãos, de relacionamento para com o Senhor. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, que Maria ela estava aos pés de Jesus. E estando aos pés de Jesus, irmãos, Maria está falando assim: olha, eu tenho um outro nível de relacionamento para com o Senhor. O meu nível não é apenas abrir as portas da minha casa para receber a Jesus. O meu nível é receber Jesus na minha casa, mas também me prostrar aos pés dele para me alimentar de tudo aquilo que sai dos seus lábios, da sua boca. E o que sai dos seus lábios e da sua boca é que vai direcionar a minha história e a minha caminhada no Deus vivo. Jesus espera, irmãos, de quem está nesse nível uma atitude diferente, um posicionamento diferente. Por isso Jesus fala assim: olha, onde vocês o colocaram? Porque ele esperava uma outra atitude, irmãos, de Maria. Olha para o texto e você vai perceber, irmãos, que Jesus ele não sai do lugar enquanto conversa com Marta. Não sai do lugar enquanto conversa com Marta. E ele fala assim: olha, chame Maria. E aí Maria vem. E aí o texto é claro e enfático: Jesus não se moveu enquanto Maria não chegou. Por quê? Porque precisava, irmãos, de uma dose a mais de fé para realizar o que ele iria realizar ali naquele dia. O negócio, irmãos, era com Maria. Onde foi que vocês o colocaram? Irmãos, nós temos aprendido que Jesus, quando pergunta algo, ele não quer saber a resposta, porque ele já sabe. Jesus, quando pergunta algo para mim, Jesus, quando pergunta algo para você, não é a resposta que ele quer. Ele já conhece a resposta, ele já tem a resposta. Quando ele nos questiona acerca de algo, irmãos, é para nos tirar do lugar em que nós estamos. Então, quando Jesus olhou lá para Adão, Gênesis 3 falou assim: Adão, onde tu estás?
O Senhor Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Claro que sabia. Mas Ele estava despertando Adão ali naquele momento. Ele estava fazendo, irmãos, com que Adão tivesse um entendimento do que foi feito, de onde ele estava e aonde ele estava agora. Você estava, irmão, Adão, em um lugar, e por causa do teu erro, por causa da tua desobediência, agora você está em um outro lugar. Adão, onde é que você está? Senhor, eu estou aqui, escondido. Olha para você agora, Adão. Perceba-se. Tenha um entendimento claro de onde você chegou. Tenha um entendimento claro da sua atual realidade, da circunstância que você está vivendo agora. Quando o Senhor olha para Elias, irmãos, lá em 1 Reis 19, Elias dentro da caverna, Jesus olha e fala assim, Deus olha e fala assim, Elias, o que fazes aqui? Não é nem ali. O que fazes aqui, Elias? Você está na caverna, mas eu estou junto com você. O que fazes aqui, Elias? Não era para Elias responder. O Senhor não queria uma resposta de Elias. O Senhor queria despertar a atenção de Elias. O que fazes dentro da caverna? Olha o lugar que você se encontra. Lugar de escuridão, de solidão, frio. O que é que você faz aí dentro desse lugar? Então, quando o Senhor pergunta assim, onde o colocaram? É para despertar a atenção de Maria. Por quê? Porque Maria foi aquela que decidiu ir além no relacionamento para com Deus. Maria foi aquela, irmãos, que decidiu pagar um pouquinho mais, irmãos, gastar um pouquinho mais de tempo, gastar um pouquinho mais, irmãos, na adoração, gastar um pouquinho mais de compromisso para com o Senhor dos Senhores. Onde vocês o colocaram? Vem e veja. Colocamos no sepulcro. Jesus chorou. Sabe, queridos, o nível que você está em Deus, o nível de relacionamento que você tem com Deus, algumas atitudes já não cabem mais para nós. Dependendo do nível que nós estamos caminhando com o Senhor, do nosso relacionamento, da nossa fidelidade para com o Senhor, alguns posicionamentos já não encaixam mais em nossas vidas, já não encaixam mais na nossa caminhada para com Deus. Se eu estou, irmãos, novo na minha caminhada, novo no meu entendimento, glória a Deus, vou errar e vou errar bastante, glória a Deus, e aleluia, algumas coisas são até aceitáveis, mas a partir do momento que nós nos desenvolvemos, irmãos, nessa caminhada, nós amadurecemos no nosso relacionamento com Deus, algumas ações, algumas atitudes precisam ser deixadas, irmãos, para trás. Lembra Moisés? A primeira vez em que ele feriu a rocha, aleluias, deu tudo certo. Mas a segunda vez que ele feriu a rocha, ele perdeu, irmãos, o direito de entrar na terra da promessa. A primeira vez que ele bateu, ok. Era para falar, você bateu, ok. Saiu água, o povo bebeu, saciou a sede, ok. Mas a segunda vez, fala Moisés, e ele bate pela segunda vez. E por causa, irmãos, do erro, por não ouvir aquilo que o Senhor estava falando, ele acaba perdendo o direito de colocar os pés dentro da terra da promessa. Por quê? Porque algumas coisas na nossa caminhada, irmãos, precisam ir sendo deixadas de lado. Nós precisamos ir abrindo mão de algumas ações, de algumas atitudes, de alguns pensamentos. Quando o Senhor nos escolhe, irmãos, Ele não nos escolhe para permanecermos da mesma forma e do mesmo jeito. O Senhor, Ele nos escolhe, irmãos, para que a gente possa avançar, crescer em conhecimento, crescer em graça, crescer em fé, crescer em comunhão, crescer em doação, crescer em perdão, em todas as áreas da nossa vida. E aí, amados, quando nós fazemos uma autoanálise, nós precisamos ser sinceros conosco. Será que nós estamos avançando? Será que nós estamos indo adiante? Será que nós estamos crescendo em Deus? Será que nós estamos rompendo os limites, irmãos? Rompendo as dificuldades?
Sabe, queridos, Deus estava falando assim para Maria: você perdeu o secreto. Quando você colocou o teu irmão na sepultura, lá no jazigo, você perdeu o teu secreto. Quando na realidade ele morreu, o que você deveria ter feito? Pega o teu irmão e levado para o lugar secreto. Como assim, pastor? Irmãos, abra comigo lá em 1 Reis. Aleluias. 1 Reis capítulo 17. Elias estava no ribeiro de Querite, o ribeiro se secou, não havia água, não havia chuva. E aí o Senhor manda Elias sair do ribeiro e ir para a casa de uma viúva. Chega lá na casa da viúva, ela estava pegando alguns pedaços de madeira, ia um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, fazer um bolo para ela e para o filho morrer. Elias falou assim: vai lá e faça primeiro para mim e depois para você. E ela diz: olha, mas o que a gente tem aqui só serve nós e acabou, não tem mais nada. E aí Elias libera uma palavra: olha, o azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar, pode ir que vai haver multiplicação. Ela faz e a multiplicação acontece. Elias passa alguns dias na casa daquela mulher. E aí acontece algo, versículo 17, capítulo 17, versículo 17, 1 Reis. Diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Elias então respondeu: dê-me o seu filho. Ele o apanhou nos braços dela e levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então ele clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Para onde o corpo do menino foi levado? Para o quarto do profeta. Por que o quarto do profeta? Porque era onde o lugar secreto estava estabelecido. O lugar secreto estava ali. Pega aquilo que morreu e leva para onde? Para a sepultura? Depende. Qual é o teu nível de relacionamento com Deus? É abrir as portas e receber ao Senhor? Ok, leve para a sepultura. Leve, irmãos, para enterrar. Agora, se o teu nível de relacionamento com o Senhor é estar aos pés dele, se alimentando daquilo que sai da boca dele, então a sepultura não é o lugar. Onde é o lugar? O lugar secreto. Não é para a sepultura que você vai levá-lo. Não é para a sepultura que você vai colocá-lo. Para onde é? Para o lugar secreto. Por quê? Porque é no lugar secreto que o milagre vai acontecer, que o sobrenatural vai acontecer. Abra comigo, irmãos, a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Agora não mais Elias. Agora Eliseu, aquele que era auxiliar de Elias. E aí a Bíblia diz que ele chega num lugar, amados, onde tinha um quarto que uma mulher muito rica havia feito para ele. E ele libera uma palavra sobre a vida dessa mulher. No tempo certo você vai gerar uma criança. A mulher não acredita porque já passou por tantas falsas promessas. Mas aquela era real, era direcionada por Deus. E no tempo certo ela teve um bebê. No tempo certo ela teve um filho. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 18, diz assim: o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E agora, o que eu faço? Eu pego o meu filho que morreu e levo para onde? Para o sepulcro.
Depende do teu nível de relacionamento para com Deus. E o menino morreu. Versículo 21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Para onde você levou o menino que morreu? Para o sepulcro? Não, para o lugar secreto. Porque no lugar secreto é que o sobrenatural de Deus acontece, repito. Maria, para onde você levou o teu irmão? Para o sepulcro. E aí Jesus olha e chora. Por quê? Porque ele espera, irmãos, uma atitude de fé, de quem se dispõe a ficar aos pés dele, ouvindo a sua palavra e sendo ministrado por ela. Jesus chora porque a atitude de Maria não condizia, irmãos, com aquilo que ela havia aprendido do Senhor durante todo aquele tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai lá comigo. Atos, capítulo 9. Aleluias. Versículo 32. Acharam, irmãos? Pensei que eu estava pondo aqui, aleluia. Versículo 32 diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que vinham em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Olha o versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto, no andar superior. Para onde foi levado o corpo, irmãos? Para um quarto. Agora o texto não fala de quem era o quarto. Mas diz, irmãos, talvez que era um lugar, amados, de secreto. Era um lugar de intimidade para com Deus. Foi levado para um quarto. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. E aí Pedro entra naquele quarto e ele começa a orar. Ele começa a clamar. E o que acontece quando ele começa a clamar e orar ali naquele quarto? A Bíblia diz que Dorcas, ela ressuscita, se coloca em pé novamente, para adorar o Senhor. Por quê, irmãos? Porque não foi levado para o sepulcro. Foi levado para onde? Foi levado, irmãos, para o quarto. Deixa eu te perguntar algo nessa manhã, irmãos. Aproveitando esse clima manso que o Senhor tem derramado sobre nós hoje. Aonde você tem colocado os seus projetos, os seus sonhos? Onde você tem colocado, irmãos, os anseios do teu coração? Aquilo que você coloca diante de Deus em oração? Onde você tem depositado? Sabe o que é, pastor? É que as coisas não saíram da maneira que eu esperava. As coisas não aconteceram da mesma forma que eu estava realmente aguardando. Então, tem coisas que eu até nem sonho mais. Tem coisas que eu até nem acredito mais que vai realmente acontecer. Ok, e onde você colocou? O problema, irmãos, não é você deixar morrer. O problema, irmãos, é depois de que morreu, é onde você coloca. O problema é depois que morreu, é onde você deposita. Talvez para você, irmãos, tenha sido colocado no sepulcro, tenha sido colocado uma pedra em cima e não tem mais jeito. Não tem mais jeito, irmãos. Não quero mais. E aí o Senhor está dizendo assim, né? Que ainda que esteja no sepulcro, ainda assim, eu sou aquele que faz ressuscitar. Eu sou aquele que faz se colocar em pé novamente. Essa semana teve um amigo meu que
que me procurou e falou: pastor, olhe por nós. Estou numa crise no meu casamento. Eles são novinhos. Estou numa crise no meu casamento e está bem difícil. Está bem complicado. Minha esposa não quer mais saber. Enfim, né? E aí eu falei para ele, irmão, luta todos nós passamos e vamos passar. O problema é a resposta. É a resposta que você vai dar diante disso que você está vivendo. Deus pode? Pode. Mas se você levar o teu defunto para o quarto de escuta, para o lugar secreto, para o lugar de adoração, lugar onde você vai clamar, lugar onde você vai buscar. O que nós não podemos, irmãos, é levar situações, áreas de nossa vida, irmãos, para o sepulcro. Ainda que haja solução, ainda que o Senhor ressuscite, eu não quero passar, irmãos, por isso. Eu prefiro, irmãos, colocar no lugar de oração. Então eu pego tudo aquilo, irmãos, que está me causando temor, tudo aquilo que está me causando aborrecimento, tudo aquilo que está me causando tristeza, choro, dor, e eu levo, irmãos, para esse lugar de intimidade com o Senhor. Você entendeu por que o inimigo não quer que você tenha esse lugar de secreto? Por que o inimigo não quer que você tenha esse lugar de intimidade? Porque tudo que está morto e você leva para esse lugar de intimidade, o Senhor, Ele pode ressuscitar. Então o diabo, irmãos, ele vai lutar ferrenho contra a tua história e contra a tua caminhada, para que você não desenvolva esse lugar, para que você não tenha esse lugar secreto. Porque ele sabe, irmãos, que quando você entrar ali, a situação vai mudar. Você vai receber direcionamento, você vai receber uma nova visão, um novo entendimento, uma nova compreensão. Naquele lugar, o Senhor, irmãos, Ele vai reestruturar a tua história e a tua vida em nome de Jesus. Então talvez aqui nesta manhã, irmãos, a gente precise redescobrir o lugar secreto diante de Deus. Nós temos gastado tanto, irmãos, tanto tempo, tanta força. Nós temos despendido tanto ânimo, irmãos, com tantos outros lugares. E às vezes, irmãos, o lugar secreto que nós deveríamos investir, nós não estamos investindo. Estamos esvaindo em forças com tantos outros lugares. Mas nós não gastamos, irmãos, o que precisamos no nosso lugar secreto em Deus. Irmãos, o problema de Adão não foi o pecado, foi o lugar que ele perdeu. Ele errou, pecou, pois é. Mas o lugar que ele perdeu em Deus. E a luta do adversário, irmãos, é fazer com que você não encontre esse lugar novamente. Não é para encontrar esse lugar outra vez. E nós precisamos remir, irmãos. Amados, o que me sustenta não é o meu entendimento. O que me sustenta, irmãos, não é a minha experiência em Deus. O que me sustenta, irmãos, não é o quanto eu sei, o quanto eu deixo de saber. O que me sustenta, irmãos, é a minha intimidade com o Senhor. Então quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, o que vai te sustentar, a âncora que vai te manter preso ao chão, irmãos, é a sua intimidade com Deus. E qual é a sua intimidade? Que nível está essa sua intimidade? Irmãos, existe lugar mais íntimo de se estar do que aos pés do Senhor? Existe lugar, irmãos, mais íntimo de se estar do que aos pés do Senhor? Eu vejo pelas minhas filhas, às vezes eu estou deitado, irmãos, vem uma, já deita na perna, quer ficar em cima, daqui a pouco a outra vem junto, já está também em cima da gente. Aí daqui a pouco é a Nádia que também está em cima, eu falo, gente, aí eu saio do sofá, porque não tem espaço, né, para todo mundo. E o Paçoca, tem o Paçoca ainda, aleluia. Porque quer estar junto, quer estar próximo, a intimidade, e essa intimidade fortalece, irmãos. Então talvez hoje o Senhor esteja te levando a um lugar, para que você possa olhar, descobrir tudo aquilo que um dia você almejou, sonhou, segundo o coração dele, segundo a palavra dele, e por algum motivo você deixou, você abandonou, você largou para trás, você colocou na sepultura.
E aí Jesus está olhando e falando assim: puxa, eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso dessa mulher, não esperava isso desse homem. Pelo nível de entendimento que ele já tem. Se fosse Marta, tudo bem, colocado na sepultura. Marta não tinha esse nível, mas Maria, você colocando o seu irmão na sepultura. Maria, por que você não pegou Lázaro e levou para o quarto que eu fiquei? Por que você não colocou Lázaro lá no quarto que eu fiquei? Senhor, porque já foram 4 dias. Pois é, 3 dias, irmãos, o judeu ele espera. Há lá uma prática, 3 dias eles esperam antes de enterrar o corpo. Que eles entendem que pode ressuscitar. Pode acontecer alguma coisa. Jesus espera o quarto, que é para acabar com toda e qualquer dúvida. Não importa, 4, 5, 6 dias, 7 dias. Estado de putrefação, não importa. Eu vou realizar o milagre, eu vou realizar o sobrenatural. Mas não manda para o sepulcro. Leva para o quarto, discuta. Leva para o secreto. No secreto você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Quais são os teus pensamentos? O que é que você não crê mais? O que é que você não acredita mais? O que é que você não confia mais? Onde foram as áreas que você foi ferido? Onde foram as áreas que você foi atacado? Onde te machucaram? Onde foi que quebraram as tuas pernas? A Bíblia fala, irmãos, que Mefibosete, ele era aleijado por causa da sua cuidadora. Veio uma guerra, a mulher ali estabanada, pega o menino e sai correndo com o menino para tentar proteger. E ela deixa o menino cair, quebra as pernas do menino e ele se torna uma pessoa paralítica. São homens e mulheres, irmãos, que até querem ajudar, mas não tem um fundamento, um direcionamento da parte de Deus. E ao invés, irmãos, de curar, de proteger, de fazer com que essa pessoa siga adiante, ela até cuida, mas ela leva a paralisia. Ela quebra as pernas da pessoa. Está viva, mas está com a perna quebrada. Está machucada, não consegue ir muito além, não consegue ir adiante. E aí precisa vir o rei para remir, colocar na mesa. A mesa onde se esconde ali, irmãos, todo e qualquer defeito. A mesa onde somos iguais. E aí vem Jesus como rei dos reis. E ele já não esconde na mesa, mas ele já chama para frente, irmãos, e expõe. Está com o braço mirrado, vem para frente. Vou te expor, não para envergonhar, não, mas para que as pessoas vejam a cura que eu vou realizar sobre a tua vida. Se coloque em pé, igreja. Que você possa, irmãos, redescobrir o teu lugar secreto. Que você possa redescobrir, irmãos, esse lugar onde você vai depositar os teus problemas, não a sepultura. Jesus chorou, por quê? Talvez, irmãos, por indignação. Ela não. Talvez ele olhe para o Luan e fale assim: não, eu não espero essa atitude do Luan. Talvez ele olhe para mim e fale: eu não espero essa atitude do Daniel. Talvez ele olhe para o Rony: eu não espero essa atitude de você. Por quê? Porque, cara, você já está em outro nível de relacionamento. Nós não somos mais meninos. Nós avançamos, irmãos, no entendimento. Avançamos no crescimento diante dos olhos do Senhor. Algumas coisas não fazem mais parte da minha jornada. Não fazem mais parte da minha caminhada. E eu preciso, irmãos, entender isso. Existem pessoas, amados, que, sabe, cara que casou muito cedo, aí não deu certo, aí se separa. Aí fica 10 anos casado, se separa, agora está solteiro de novo, agora eu vou aproveitar. O cara tem 40 anos e acha que é um meninão. Não, agora eu vou curtir a vida. Vou sair por aí, vou fazer tudo que eu não fiz quando eu era menino. E esse tempo não volta mais. Ele gastou, irmãos, esse tempo na juventude dele. E ainda que ele tenha 40, 50, 60, 70 anos, não volta mais. Ele pode querer viver como meninão, não volta. Não volta.
E no reino de Deus também é da mesma forma. Estamos em um determinado lugar em Deus, e a gente olha e fala: eu perdi tanta coisa, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor, Ele é poderoso para restituir os anos que foram consumidos pela locusta, pelo lagarta. Ele é poderoso para restituir os anos, irmãos, que nós não oferecemos para Ele. Os anos que não foram dados para Ele, irmãos, o Senhor é poderoso para restituir. Não são os anos que eu perdi fazendo bobeira aí fora, fazendo coisas que não glorificavam a Deus aí fora. Não é isso. São os anos, irmãos, que nós não vivemos para glorificar e exaltar o nome dEle. Então eu entro no Senhor e falo: Senhor, esses anos que eu perdi, Deus, não te exaltando, restitui, Pai, na minha vida. Em nome de Jesus. Encontre o teu lugar secreto. Encontre, irmãos, onde está a tua dor. Encontre onde está o teu problema. Encontre onde está a tua dificuldade. Pegue e leve, irmãos, até o lugar secreto. No lugar secreto a cura. No lugar secreto a mudança. No lugar secreto a transformação, em nome de Jesus. Feche teus olhos.